Olá pessoal, sou o Sifu Denil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as descrições básicas do Wing Chun, tá? É fácil, uma filosofia bastante gostosa, tá? Resumo se fala, o Wing Chun exibe a sua essência da força suave, aquela força onde você usa uma certa pressão, mas não aquela força bruta, tá? Usa-se técnica dentro dos movimentos, sendo de ataque e defesa. Ataques eficiente e penetrante, por isso que fala da força básica, tá? Ou a força suave. Todos os movimentos podem ser executados com eficiência por uma pequena e frágil mulher contra um oponente grande e forte. Esse tipo de força não se obtém com treinamento pesado, rígido, mas sim com posicionamento repetitivo e preciso das posturas, tá? Posturas corporais. As posturas e técnicas são sempre executadas de forma relaxada, suave, não aquela coisa rígida, dura, tá ok? O Wing Chun, ele não utiliza força contra força. Se um adversário soca muito forte, ele não utiliza a mesma técnica, aquela força rígida, para combater o adversário, porque uma força rígida com outra vai parar. O Wing Chun, ele faz o deslocamento do movimento, ele redireciona o ataque. Tá? Ele é desprovido de floreios, daquelas técnicas mirabolantes. O Wing Chun é simples, curto e direto. Ele faz uso de técnicas simples e objetivas. Normalmente busca defender e atacar simultaneamente, tá? A primeira forma do Wing Chun é o Siu Lin Tao, ou pequena ideia. Quando você começa a treinar, você não tem aquela ideia absurda, você tem aquela pequena ideia do que é o Wing Chun, do que é o treinamento, tá? Então, Siu Lin Tao significa isso, que treina o relaxamento, a coordenação mente-corpo, economia de movimentos e fortalecimento da base. No Wing Chun existe treinamento muito objetivo, como o Chisao e o Mu Yan Zhong, tá bom? Espera um pouquinho que eu tomo um pouquinho d'água. O Mu Yan Zhong é uma técnica relativamente super gostosa de executar, tá? Para quem não conhece, entrando na academia de Wing Chun, vocês vão ver. Então, mas vamos falar um pouco mais agora do Chisao, tá? O Chisao utiliza, que é uma técnica do Wing Chun também, uma técnica já mais apurada. O Chisao utiliza o toque e a sensibilidade para emboscar os braços do oponente. O mestre de Wing Chun pode ter seus olhos vendados, tá? Mas mesmo assim, ele se utilizará do Chisao para derrotar seus oponentes, ok? O Chisao é a marca registrada do Wing Chun, proporcionando uma melhora cada vez maior aos seus praticantes, assim como reflexo e um estado de alerta e relaxamento. Tá? Então o Chisao, vocês vejam, como eu expliquei, é uma coisa simples, mas só que muito eficiente. Tá ok? Muito eficiente dentro do Wing Chun. Um bom praticante de Chisao, ele está tranquilo, ele domina uma boa parte do Wing Chun. Dentro de um combate, ele consegue executar o movimento com tal maestria, tá? Que ele fica tranquilo, ele prevê o ataque, consegue executar um contra-ataque muito rápido, ok? Então, essa é uma das funções do Chisao.
Aí, como eu tinha dito anterior, o Muyanjong é uma técnica muito custosa de fazer. Então vamos falar um pouquinho agora do Muyanjong. Muyanjong, o que é? É o boneco de madeira que capacita o praticante a discernir com poder ou usar toda a sua pressão do golpe, tá? Como proceder quando o contato num combate estiver prestes a acontecer. O boneco de madeira representa uma pessoa com a qual se pratica, onde no boneco de madeira você pode usar uma pressão maior dentro das técnicas quando executa, ok? Então, vamos lá então, ok? Então, dentro do Wing Chun, o desenho do boneco favorece o desenvolvimento das aplicações técnicas do sistema, tá? Do Wing Chun. Também reforça de forma excelente o trabalho dos pés. O Muyanjong é utilizado também de forma semelhante ao saco de pancada, visando o treinamento de socos de curta distância, ataques com palma e faca da mão, e também chutes. Tá? Não vamos esquecer disso. A vantagem do boneco de madeira sobre o saco de pancada é a possibilidade de treinar movimentos de ataque e defesa simultaneamente. Tá? As frases simplicidade é a beleza e as coisas mais simples da vida são eventualmente as melhores. Se encaixa na descrição do Wing Chun com uma luva. Tá? Os movimentos rápidos e curtos são o ponto alto dessa arte. O Wing Chun possui apenas 3 formas de mãos vazias. Tá? São só 3 formas. Ok? Que seria o Siu Lin Tao, Chan Kiu e Biu Ji, que são utilizadas para melhorar a técnica ao invés de imitar uma condição real de luta. Tá? Então, vamos lá. O Wing Chun, ele não simula uma situação, ele executa. Se você pegar qualquer outro estilo, simula um monte de movimento para mostrar que você sabe. O Wing Chun não, ele já é mais objetivo, ele vai direto ao ponto, tá? Num combate real. O Wing Chun também trabalha em cima de bases e teorias científicas, tá? Todos sabem que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, tá? Então, o soco do Wing Chun parte diretamente da linha central do corpo em direção ao oponente. Utilizando-se da teoria da linha central, Zhuang Sun Xin, sem golpes em curvas ou movimentos desnecessários, ok? Para que o oponente não detecte previamente o golpe. Desta forma, os movimentos tornam-se mais rápidos e também os movimentos saem mais curtos. Não precisa todo aquele movimento para vocês executar, tá? Então, é por isso que a gente fala que o Wing Chun é simples, objetivo e direto. Tá? Então, agora vamos falar um pouco, porque nós estamos falando do Wing Chun, mas não falamos da força versus técnica. Você pegar um estilo mais tradicional, eles usam força, pressão, a rigidez. Tá? Então, vamos diferenciar a força das técnicas. Então, vamos lá, forças versus técnica. O que significa? O Wing Chun promove um sistema que torna uma pessoa pequena e franzina capaz de sobrepujar um adversário mais forte e maior. O sistema não enfatiza a força bruta, como eu estava dizendo lá atrás já. O Wing Chun não enfatiza essa força bruta, porém boa técnica. Um símbolo que a gente está falando do Wing Chun
o grão-mestre Ip Man, reconhecido como grão-mestre e o último líder da escola ou do clã Wing-Chun moderno. O Ip Man é conhecido como aquele que trouxe para o sistema a imensa popularidade que possui atualmente. E veja, o Wing-Chun era uma pessoa franzina, fraquinha. Pô, mas como que conseguiu tal feito dentro do Wing-Chun? Que desenvolvia a técnica com perfeição, tá? E não aquela força bruta, porque pela estrutura física dele, ele não teria força de que um cara que puxasse massa, musculação, todo bombadão, tá? Mas ele sobrepujava qualquer adversário com tranquilidade, ok? Então, por isso que a gente fala forças versus técnica. Falar a força vai sobrepor. Não, o que manda é a técnica. Tendo boa técnica, você bloqueia qualquer força bruta, tá? Mas tem que treinar também, não é só eu tenho uma boa técnica, mas não faço exercício físico, não faço uma flexão, não faço um abdominal. Aí não vai adiantar nada você ter uma excelente técnica. Você tem que ter um corpo também trabalhado, não aquela massa muscular, mas exercícios físicos que são feitos dentro das academias de Kung Fu. Veja que as academias de Kung Fu não tem aparelho de musculação, não tem nada disso. Então os professores ensinam você a fortalecer seu corpo de forma saudável, tá? Com flexões, abdominal, flexibilidade do corpo. Então essa é a forma mais saudável de se desenvolver um corpo bom, eficiente para um lutador de Kung Fu, ok? Então vamos voltar no Ip Man. Desde 1949, o Ip Man vem transformando a obscuridade em popularidade reconhecida em todo o mundo, atraindo milhares de adeptos devido à sua simplicidade e eficiência. Tá? O Ip Man como eu estava dizendo atrás, o Ip Man era fraquinho e tal. Então, o Ip Man era franzino, bem franzininho, mas tremendamente respeitado como lutador. Mesmo sobre a mira da publicidade, tá? Sempre cultivou a simplicidade, nunca demonstrando toda a sua capacidade em executar uma série de movimentos em público. Cara, mas pena, um homem com tal conhecimento, e a morte nos levou ele cedo. O Ip Man faleceu em 2 de dezembro de 1972. Tá? Vamos falar agora um pouquinho de algumas considerações, tá? Dentro do Wing-Chun. Com o tempo, várias ramificações apareceram. Várias ramificações apareceram dentro do Wing-Chun. E quais são elas? Se for. Então, vamos lá. A mais conhecida nos dias de hoje é a que se refere ao estilo Ip Man ou estilo de Hong Kong. Alguns estudantes preferem o método mais antigo, ao passo que outros fizeram suas próprias pesquisas e aprimoramento, optando pelo que eles mesmos descobriram. Existem outras várias ramificações não Ip Man, que não pertencem à linhagem Ip Man, tá? Entre essas outras linhagens diferentes do Wing-Chun, algumas ramificações diferentes que podemos citar seria a Yuen Kai San, o Wing-Chun Red Bolt, o Wing-Chun Po Lai Fan, o Wing-Chun Pana Wing-Chun. Essa Pana Wing-Chun, se vocês digitarem no YouTube, vocês vão encontrar, tá? É muito popular. No YouTube você digita, você aparece pra caramba vídeo deles. Tá? E muitas outras nas regiões de Fatsan, assim como em outras regiões da China. Tá? Pô, então, se tinha linhagem, o Ip Man e a não Ip Man. E os alunos do Ip Man, quem era? Qual eram os que mais se dedicaram? Quem foram os primeiros alunos do Ip Man? Tá? Vamos lá. Vou falar de alguns alunos, não vamos falar de todos aqui, porque nós vamos ficar um bom tempo falando. Tá?
O primeiro aluno do Ip Man que se relata na história foi Leung Seung. O segundo aluno que treinou com o Ip Man foi Luk Yu. O terceiro aluno, Tsui Suen Chi. Tá? Também vocês encontram na história. Esses alunos disseram ter ajudado o Ip Man a treinar muitos outros alunos. Veja que eu citei aqui 3 alunos, que são os mais antigos do Ip Man, tá? Que dizem que ter ajudado o patriarca a treinar muitos outros discípulos do patriarca, muitos outros alunos que entraram na escola, assim ajudando o patriarca a desenvolver toda essa gama, essa linhagem enorme dentro do estilo Wing Chun, o Ip Man, tá? Que hoje nós conhecemos. Contam-se que um dos mais famosos alunos do Ip Man foi Wong Sun Leung em Hong Kong, e o lendário Bruce Lee, que se mudou para os Estados Unidos em 59. O Wong Sun Leung era talvez o aluno mais influente devido aos esforços que se dedicava na promoção de combates pessoais contra outros estilos de Kung Fu. Conta a lenda que nunca foi derrotado. Tá? Ele faleceu recentemente em 72. Tá? Vamos pôr recentemente, em 1972. Se nós contar de acordo com o tempo que está passando tão rápido, parece que foi ontem. Tá? E com o falecimento do patriarca Ip Man, lá atrás, quando ele faleceu, né, com o falecimento dele, ele não deixou nenhum sucessor lógico. Não existe ninguém que fala assim, eu sou sucessor do Ip Man. Ele deixou aberto, ele morreu, não deixou ninguém como segmento, como existe outros estilos. Tá? Nomeado para dar continuidade à liderança da arte. Então, ninguém hoje pode falar, eu sou sucessor de Ip Man, eu deu continuidade. Então, cada discípulo seguiu seus próprios caminhos. Muitos desses seus discípulos, fizeram grandes conquistas pelo Wing Chun. Muitos outros emigraram para diferentes países e montaram suas próprias associações. Por exemplo, a organização de Leung Chi é provavelmente a maior organização de Kung Fu Wing Chun, tá? Separada de Kung Fu. Enquanto a de William Cheng, na Austrália, vem logo em seguida. Tá? Então, veja bem, como eu estava dizendo, então o Wing Chun ele ganhou tanta popularidade devido aos esforços que o Ip Man teve, tá? Para divulgar o estilo, promover, mas tudo na mais simplicidade possível enquanto viveu. Nunca se foi arrogante, exibicionista, querendo se aparecer mais do que os outros. Tá? Ele foi humilde, mostrou, meu Wing Chun é isto que eu ensino. Eu não preciso dizer que o meu Wing Chun é melhor do que o outro Wing Chun, do que outra linhagem. Não, o meu Wing Chun é isso que eu ensino e não preciso provar nada. Eu tento mostrar o meu conhecimento para os demais e que eles dão seguimento. Hoje nós temos muito isso aí. O mesmo aluno da linhagem Ip Man fala, não, meu estilo é melhor, o meu mestre é melhor, tá? Ou de outros estilos, outras linhagens, então tem muito isso aí. Eu acho que devemos ser nosso Wing Chun. O nosso Wing Chun é bom, tá? Então, vamos praticar mais para que melhoramos mais, que conseguimos transmitir mais conhecimento para outros que assim procuram. Eu acho que esse seria o legado mais coerente que o Ip Man quisesse que nós promovesse dentro do Wing Chun o Ip Man, e não querer se aparecer mais do que o outro, dizendo, como eu acabei de falar, o meu Wing Chun é melhor do que o seu, tá? Não existe o meu Wing Chun é melhor do que o seu, ou o meu é melhor do que o do outro. Existe, eu pratico um pouco mais, então o meu Wing Chun é melhor, para mim, tá? E não melhor do que o dos outros.
tá? E nem vice-versa, o dos outros é melhor do que o meu, tá? Porque vem da mesma escola, da mesma linhagem. Se nós buscarmos lá atrás, o criador do Chan foi uma mulher, então ela nunca falou, meu Chan é melhor do que o seu estilo, ou vice-versa. Não, ela ensinou a técnica, ensinou a técnica para um Chan e ela transmitiu para o marido dela e sucessivamente foram se crescendo, transmitindo para outro, mas cada um praticava o máximo possível para melhorar o seu Chan. E não querer se aparecer que o seu Chan é melhor do que o Chan do colega, do vizinho, do colega de treino, tá? Então, não. Então, vamos parar de pensar dessa maneira e pensar o que? Em divulgar, promover o Chan de uma forma saudável, humilde, tá? Para que todos possam aprender e aprender a real filosofia do Kung Fu, que é a humildade. Tá? Essa seria a real filosofia do Kung Fu, ok? Então, por hoje está bom e espera que em breve tem mais parte teórica do Wing Chun e também vamos falar um pouco da parte teórica do Shaolin, ok? Então, logo tem vídeo novo no canal, ok? Então, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo. Não deixe de dar aquela curtidinha, tá, nos nossos vídeos, isso é muito bom para a gente, sempre a gente está pedindo isso aí. Dê aquela forcinha pra gente, é só apertar aquele botãozinho ali, tá? Se inscreva também no canal, se inscreva, ative o sininho lá para receber todas as informações, vocês vão ver que tem muito material já no nosso canal, falando sobre de Kung Fu, filosofia, então não sei se é o que você já sabe ou não sabe, mas só que dá aquela ativadinha no cérebro, então ajuda. Aí o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para divulgar mais vídeo, mais parte filosófica para vocês. E se tiverem dúvida de alguma coisa, não esqueça, nós temos o nosso número do WhatsApp, logo na abertura da nossa página do YouTube. É só mandar uma mensagem que nós tentamos responder para vocês o mais rápido possível, ok? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.